Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes do canal Graça em Espírito de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Passando aqui para deixar mais uma mensagem. Quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Muito obrigado por se inscrever, assistir os vídeos, comentar, né? Isso tem me ajudado muito. Sinta-se abraçado por mim, todos vocês. E vocês, meus queridos, que não se inscreveram ainda, convido você a se inscrever, assistir os vídeos do início ao final, né? Para você entender a mensagem. Gostando, deixa o seu like e ativa o sininho na posição todas para crescimento do canal. Meus queridos, hoje, no estudo de hoje, Paulo diz: e não somos como Moisés. É o título do vídeo. Eu quero começar o estudo de hoje em Êxodo, no capítulo 3, do versículo 7 até o 15. Ali onde que Deus, do versículo 1 até o 6, do versículo 6, Deus está falando com Moisés para tirar o povo ali do Egito. Deus aparece a Moisés, manda o anjo, depois Deus mesmo aparece na sarça. Mas eu vou pegar do versículo 7, a história, que Deus chama ali o povo, os hebreus, o povo que está no Egito, de meu povo. Sabemos que esse povo ficou sendo escravo por 430 anos lá no Egito. Mas eu não entendo, até hoje eu não estudei sobre o assunto, mas eles ficaram mais tempo lá no Egito, porque como convidado do rei, José chegou a ter e governar o Egito. Eu acredito que eles ficaram mais tempo, mas com servidão, como servos, eles ficaram 430 anos. Então, eu vou começar aqui em Êxodo 3, a partir do versículo 7, que diz assim: então disse o Senhor: com efeito, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. 8. E desci para os livrar da mão dos egípcios, e para os fazer subir daquela terra, para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu. Então tinha ali 6 nações ali naquela terra de Canaã, usufruindo do leite e do mel. Então ali Deus estava tirando eles da casa da servidão. Só que se você acompanhar o estudo, que é um estudo bem longo, eu estou fazendo hoje um estudo mais resumido, você vai ver o tanto de gente ou nações que eles enfrentaram até chegar nessa terra, que já tinha ali 6 nações naquela terra de Canaã. Versículo 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então aqui Deus fala essas palavras para Moisés e manda Moisés ir lá, falar para o Faraó liberar eles, deixar eles embora. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então o Faraó entendeu que era uma missão difícil. Respondeu, versículo 12: respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal do que eu te enviei. Quando houver tirado do Egito meu povo, servireis a Deus neste monte. Então aqui no versículo 12, Deus fala que quando tiver tirado o povo dele do Egito, eles vêm naquele monte ali e servem a Deus.
E Moisés entende que essa missão não é uma missão fácil, né? Daí, meus queridos, o sistema religioso, porque Deus falou para Moisés servir, né, com os filhos dele, com o povo dele ali naquele monte. O sistema religioso de hoje, né, que isso aqui era coisa do velho pacto, da velha aliança. Mas o sistema de hoje, não conhecendo a nova aliança, eles vai lá no monte servir a Deus, orar a Deus, por causa dessa passagem. Eles não estudam, eles não entendem no estudo que nós estamos vivendo novos tempos. Depois da obra consumada, eles não entendem que esse adorar no monte era para os judeus, ou seja, os hebreus, né, que Deus chama de meu povo. Depois que eles saíssem ali do Egito, eles tinham que naquele monte adorar a Deus. Veja o que a mulher samaritana disse para Jesus, quando ela percebe ali que Jesus é um profeta. Ela disse assim: nossos pais, João 4, versículo 20 até o 23, ela disse assim: nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, é agora, e é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais o que assim adora. Então, Jesus não estava procurando quem adorava no monte, né? Jesus não estava procurando no monte, Jesus estava procurando, ou seja, Deus estava procurando verdadeiros adoradores, aquilo que adorava em espírito e em verdade. Mas o sistema religioso de hoje, eles não conhecem o trabalho de Jesus. Eles querem viver a velha aliança, o velho pacto. Porque Jesus não está falando aqui de velho pacto, Jesus está falando de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, né? Conhecendo ali os judeus que adoravam no monte, que Deus habitava no monte, ou então na congregação de Israel, lá no templo de Jerusalém, o rei da Babilônia, ele disse essas palavras. Ele disse que ele ia subir acima das estrelas e ser semelhante ao Altíssimo. No sistema religioso, conhece essa passagem como uma passagem de Lúcifer, como um anjo caído, porque ele tira esses versículos aqui do contexto e ensina para o povo que ali era um ser espiritual caído. Mas não é, ali está falando do rei da Babilônia. Isaías 14, do versículo 13, 14 e 15. E aí o rei da Babilônia disse assim: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Viu aí? Ele queria sentar acima do monte da congregação, porque eles sabiam que os judeus adoravam a Deus ali no monte, e ele queria sentar acima, porque ele queria ser adorado, ele queria ser um Deus. 14, e subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A altura das nuvens, que é nuvem poder, ele queria ter poder para ser semelhante a Deus. Do 15, e contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Isaías 14, do versículo 13 ao 15. Então o rei da Babilônia entendia que
os judeus adoravam a Deus no monte, e que Deus deles ou estava na congregação ou estava no monte. E o rei da Babilônia, querendo ser adorado, querendo ser semelhante a Deus, disse essas palavras, e o sistema religioso usa, o monte, usa ali o monte para adorar a Deus, querendo fazer coisa do velho pacto. Mas eles não reconhecem que Jesus diz que Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Prosseguindo, versículo 12 de Êxodo 3. Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado do Egito o meu povo. Servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que, quando eu for aos filhos de Israel e eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Moisés pergunta para Deus: que direis? Então, quando for lá nos filhos de Israel, falar para eles virem para adorar no monte, eles vão perguntar o nome de Deus. E aqui Deus vai responder para Moisés, versículo 14. Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim: dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Com isso eles já sabiam que foi Deus. Versículo 15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração dos judeus. Aqui, meus filhos, você entende, que esse povo era o povo dos olhos de Deus. Deus não tirava os olhos deles. E Deus ali fala que quando eles saem, eles têm que adorar a Deus lá naquele monte. Mas era no velho pacto, na velha aliança. O sistema religioso traz isso para os dias de hoje. E aí o povo, quer ir lá para o monte adorar, fica fazendo aquelas orações, outros levam uns pesos, umas coisas, aquelas coisas desse segmento, do velho pacto, que não tem nada a ver com a nossa época. Êxodo 9 ainda, do versículo 12 e 13. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. 13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Mas o Senhor fala com Moisés para ir lá falar com o Faraó, mas o mesmo Senhor usa ali o seu poder e endurece o coração de Faraó. Ainda em Êxodo 9, do 15 ao 17. Agora por pouco terei, Deus falando para Faraó, agora pouco terei eu estendido a minha mão e te ferido, e ao teu povo com pestilências, e tu terias sido destruído da terra. Deus falando para Faraó: agora pouco eu estendi a minha mão e feria tu e teu povo, destruído da terra. Versículo 16. Mas, na verdade, para isso te hei mantido com vida, para te mostrar meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixa ir. Versículo 17. Então, esse faraó, ele sofreu na mão de Deus, que ao mesmo tempo que Deus falava com Moisés, Deus endurecia o coração dele, E Deus vinha e falava para Faraó: é o seguinte,
eu não estenderei a minha mão agora há pouco para exterminar você da terra, porque eu preciso que através de você eu mostre para o povo do Egito também o meu poder. Versículo agora, Números 21, do versículo 5 ao versículo 8. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto, pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Olha, o povo de Deus já reclamando do pão que estava sendo alimentado e chama aquele pão de miserável. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpente abrasadora, que o mordiam e morria muita gente em Israel. Então Deus chama o povo, de meu povo. Agora Deus manda serpentes abrasadoras para morder e matar o povo, que é o povo de Deus. Versículo 7. Pelo que o povo veio a Moisés e lhe disse: pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas pestes. Moisés, pois, orou pelo povo. Olha a serpente lá do Éden matando o povo. Versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. A mesma serpente que... Como é que é o poder de Deus? A mesma serpente que mordia e matava o povo, agora a imagem dela, o povo olhava e agora o povo era curado. A serpente lá do Éden, que aparece lá no Éden. Agora vamos estudar aqui em Mateus 22. Mateus 22, mas antes vamos ver aqui em Mateus 3, João Batista já avisando aquele povo que foi liberto, aquela nação que foi liberta lá do Egito, na escravidão, que era o povo de Deus. Agora João Batista já aparece no deserto da Judéia, anunciando a eles a chegada do reino. Mateus 3, do versículo 1 a 3. Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui João Batista já aparece pregando para eles, ensinando a eles que é chegado o reino de Deus a eles, porque o reino de Deus era para os judeus, para os hebreus, que foi tirado do Egito, chamado o meu povo. E Deus ali fala que eles vêm lá da geração de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus não esquece da origem, da onde eles veio, porque Deus não esquece nunca de você, meus queridos, nem de ninguém. Deus vê tudo em tempo real. E ali, quando chega em Israel, naquele período onde já estava se cumprindo as leis, ali Deus já usa João Batista para anunciar a chegada do reino dos céus em Israel, para aquela nação de Israel, que era a nação de Deus. E João Batista ali começa a anunciar a chegada do reino do céu, que era Jesus de Nazaré. Agora vamos ver em Mateus 22, do versículo 1 até o versículo 7. Jesus falando em parábolas para deles mesmos. Jesus vai fazer uma comparação do reino do céu. Jesus disse assim no versículo 1: então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou-se os seus servos
a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Jesus falando que o reino do céu era semelhante a um rei que enviou os servos para chamar os convidados, que no caso aqui o rei era Deus, e no caso aqui os convidados eram os filhos de Israel. Versículo 4. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois reservados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. E eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Versículo 5. Então eles não fizeram caso do convite de Deus, ou seja, do convite do rei. Versículo 6. E os outros apoderaram-se dos servos, ultrajaram e mataram. O que eles faziam? Eles matavam os profetas, que eram os servos do rei, que eram os servos de Deus, que foi convidar. Outros pegavam e matavam os profetas, que eram os servos que estavam anunciando. Versículo 7. Mas o rei encolerizou-se e enviou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, o que aconteceu com Jerusalém? O que aconteceu com Jerusalém no futuro, mas na frente nós vamos ler, aí vamos entender. Porque lá em Jerusalém foi destruído o templo, né? Foi destruído aqueles que estavam fora, não querendo viver de acordo com o reino. E aqui Deus vai enviar o seu exército para destruir aquele povo. Entende? Se você continuar o estudo, você vai ver que ali chamou outras nações, outros povos ali, né? Outras pessoas para vir, que não eram convidados, né? Que não eram os convidados do rei, né? Que não eram. E esses veio, mas quando o rei entra ali na festa, está um cara, uma pessoa, né? Que é parábola. Essa pessoa estava vestida de acordo, não a roupa nupcial, de acordo, ele estava fora ali dos padrões daquela festa. Isso simboliza o Império Romano e simboliza também o templo, os doutores ali da lei, os escribas, que não estavam ensinando de acordo com os ensinamentos de Jesus. Eles estavam indo ao contrário. Então eles não estavam vivendo o reino, eles não estavam ensinando o reino. Eles estavam em Israel, no meio dos filhos de Israel, no meio dos convidados, mas ensinando coisas diferentes. Agora vamos ver aqui em Romanos 9, versículo 4 e 5. Os quais são israelitas, de quem é a adoção e a glória e os pactos e a promulgação da lei e o culto e as promessas. Versículo 5. De quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Veja aí, de quem eram os pactos, as leis, para quem Jesus veio, segundo a carne? Veio para eles, mas porém, eles aqui não quiseram dar ouvido. Por isso Jesus fala em parábolas, chamaram, convidaram para as bodas, e eles não deram ouvido. Aí chamaram outro povo, e quando o rei entra ali, que o rei vê aquela pessoa vestida de acordo, não estava de acordo com o padrão daquela festa, aí essa pessoa vai ser amarrada, vai ser jogada fora, né, nas trevas, e ali vai ser destruído, ele vai ranger os dentes. O que aconteceu no ano 70? O Império Romano destruiu Israel, botou fogo no templo, e ninguém sabe o relato, o que aconteceu com esses doutores, né? Com esses escribas, esses ensinadores aí da lei. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 7. O apóstolo Paulo disse assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, ali na época de Paulo, já estava abençoado. E
e ali em diante, depois que Jesus cumpriu a sua missão, depois que Jesus morre na cruz, depois que Jesus ressuscita, depois que Jesus chama Paulo, né, que antes era Saulo, que chama ele para o seu trabalho da graça para os judeus e também para os gentios, Paulo já fala essas coisas. Versículo 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus já tinha selecionado seus escolhidos, elegido os seus escolhidos desde antes da fundação do mundo. Deus já sabia quem era quem. Versículo 5: e nos predestinou para sermos filhos de adoção para Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 6: para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então foi de graça, não precisa pagar preço, não precisa pagar dízimo, não precisa ceia, não precisa batismo, que essa ceia também é Páscoa judaica, não tem nada a ver com a graça. Versículo 7: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Agora vamos ver 2 Coríntios, do versículo 7 até o versículo 15, 2 Coríntios 3. O apóstolo Paulo continua: ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. A glória do pacto de lei desvanecia as pessoas, porque julgava, condenava e apredejava a morte. 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? 9: porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Se aquele império de lei tinha sua glória, e o ministério do Espírito muito mais. 10: pois, na verdade, que foi feito glorioso não é em comparação com a glória inexcedível daquilo que passa, né? Então a glória do que permanece. 11: porque se aquilo que se desvanecia era gloriosa, muito mais glorioso é o que permanece, que é a graça. 12: e tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. 13: e não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel desvanecia, mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece, o mesmo véu não lhes sendo revelado, que em Cristo ele é abolido. Então o sistema religioso faz a mesma coisa. Eles pregam, ensinam o velho pacto e não revela que aquilo já foi abolido. Aqui Paulo falando na época dele, no dia de hoje, Paulo, e até hoje, nos nossos dias também, eles não falam nas suas denominações, nos seus ensinamentos, eles não ensinam que já foi abolido, né, esse velho pacto. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu é posto sobre o coração deles. Então, meus queridos, a gente estudou, a gente viu aí que esse povo de Israel era o povo escolhido por Deus. Mas quando Deus manda o seu reino vir à terra, que era Jesus, ele veio para o povo de Israel. Só que o que acontece? O povo de Israel não deu ouvidos aos ensinamentos de Jesus. Por isso Jesus fala em parábolas por eles, para eles, né? Fala deles para eles em parábola. E a parábola de hoje, né,
foi a parábola das bodas do rei. Mas a gente entendemos que eles não deram ouvido. E aqui a gente leu que Paulo, falando aos Coríntios, aos Romanos, e aqui aos Coríntios, Paulo fala que eles, até os dias de hoje, quando estuda Moisés, um véu é colocado no coração deles. Mas eles não ensinam que o velho pacto foi abolido, que agora é o novo pacto. É a graça que estava operando. É o ministério de maior poder que veio para ficar. Da época de Paulo até os nossos dias. Só que hoje, por interesses maiores aí do sistema religioso, eles não ensinam a graça, eles ensinam as leis. Eles não falam aos seus fiéis que o sistema de pacto, de lei já foi abolido e que agora o que permanece é a graça. E essa graça é o que Deus nos alcançou, nos reconciliou com Ele através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Até um próximo vídeo. Agradeço muito a todos vocês por assistir e comentar meus vídeos. Graça e paz. Até um próximo vídeo.